Olá, bem-vindos ao Booksteps, meu nome é Catarina e hoje trago um dos poetas mais difíceis de interpretar da língua portuguesa e esse autor é Camilo Peçanha, com o seu livro Clepsydra. Clepsydra de Camilo Peçanha é considerado um livro fantasma porque este livro foi publicado pela primeira vez em 1920, mas este poeta nunca quis propriamente publicar esta obra Clepsydra, que tem, como eu vos vou falar, um conjunto de poemas e sonetos, ou sonetos e poemas. A verdade é que este livro, enquanto um todo, não é, foi reeditado inúmeras vezes, ele foi editado consecutivamente e é toda uma história de confusão à volta da própria edição, não é? Das próprias edições que compõem este livro. Perguntam-se o que é uma clepsydra. Primeiro que tudo, esta edição tem a clepsydra com Y, mas este Y vai depois desaparecer com as edições posteriores. Mas clepsydra o que é? No ecrã tem a palavra e vamos desconstruí-la. O termo clepsydra provém do grego kleps, o verbo klepto, ou seja, roubar, enganar. E isto faz sentido porque temos hoje em dia a palavra kleptomaníaco, que vem desta derivação do grego. E a seguir temos Udra, o nome Udor, que é água e designa um relógio antigo de origem egípcia. Portanto, estamos aqui nos finais do século XIV, século XV. É movida água, azeite e media o tempo conforme o líquido se ia escorrendo regularmente num recipiente graduado. E a clepsydra, semelhante a uma ampulheta, quase como na antiguidade, em que se media o tempo dos discursos dos oradores. E esta ideia de brevidade da vida, de água, de tempo, vai acompanhar a grande parte da poesia do Camilo Peçanha. A questão é, ele não é quem decide acerca das edições, ele é o filho, é o seu próprio filho que toma as decisões todas e, portanto, há aqui uma enorme polémica, não é uma enorme polémica, mas alguns confrontos morais em torno das edições do filho Osório de Castro, porque o filho de Camilo Peçanha ele acaba por retirar, como eu vos disse, o Y para deixar um I, e por isso tiveram uma edição diferente da minha. Por isso, ele dizia que era uma palavra anacrónica, usando o Y, que já não se usava, que já não fazia sentido. Ele também mudou, digamos, o título de alguns poemas e alguns sonetos, porque se Camilo Peçanha deixava o primeiro verso, que é o normal, o seu filho acabou por até intitular alguns dos poemas com uma palavra ou várias palavras específicas. Com a mudança do tempo, com a mudança das mentalidades, com a tentativa de fazer os leitores se aproximarem de Camilo Peçanha, há, de facto, uma mudança em termos de organização. E nascido em Coimbra, Camilo Peçanha nasce em 1867, forma-se em Direito, muda-se para Macau, acaba por se mudar para Macau, finda a sua formatura e tudo mais, e é em Macau que ele vai viver praticamente a sua vida inteira, e de facto é visível algumas referências a essa contraposição entre Portugal e Macau, do exótico versus a terra natal. E foi em Macau que Camilo Peçanha até adquiriu um vício ao ópio, mas é como eu já tive a oportunidade de ver alguns críticos de Peçanha a falar, quer dizer, o ópio, não podemos definir o ópio como a base de tudo o resto, quer dizer, ele já era poeta antes do ópio. Eu até vou deixar o documentário que eu vi, feito em Macau, na descrição para vocês irem ver, porque de facto o Camilo Peçanha era uma pessoa muito desconhecida. Também ele em Terra Ignota, ele era uma pessoa misteriosa, ele deixou pouca coisa escrita, não tinha muito interesse em publicar. Antes deste livro ele publicava algumas coisas e alguns periódicos, mas quer dizer, uma pessoa que se queria fazer passar despercebido. Ele tinha ali algumas que nós chamamos hoje em dia complexidades por resolver e, portanto, também se aliou um bocadinho ao ópio, mas ele tinha outras
outros problemas na sua cabeça por resolver. E um deles era o facto de ter sido filho legítimo. A mãe dele era uma camponesa, mas o pai era muito, muito, muito rico, muito importante. Eu acho que ele até tem uma linhagem da realeza italiana, se não me engano. Mas o facto é que a mãe era humilhada. Quer dizer, uma mulher que tem filhos ilegítimos nesta altura não é bem visto, não é bem visto. E então, esta mágoa, esta revolta, esta ruptura com uma unidade familiar vai acompanhar o Camilo. Inclusive, há um poema que... Eu tenho uma história com este poema. Eu tive literatura do 10º ao 11º no curso de Humanidades e aprendi as bases da análise literária. Obrigada, a professora Cristina Duarte, foi uma das melhores professoras da minha vida, mas de facto a professora uma vez trouxe para a aula o poema no qual o Camilo Peçanha se debruça sobre esta vertente da humilhação, de ser filho legítimo e da sua mãe já estar às portas da morte. E digo-vos que demorámos 2 aulas para avançarmos naquele poema, porque a professora teimava em que fôssemos nós a chegar à conclusão. E eu não me lembro do desenlace, não me lembro se algum de nós chegou à conclusão, mas lembro-me que isso ficou comigo e essa vontade de tentar sempre mais e melhor. Ou seja, se eu não percebo uma coisa, há meios para percebê-la. Há sempre formas. E ficarmos pelo não perceber por preguiça é por desrespeito aos autores. E então, este poema ficou-me presente e marcado. E quando eu voltei a reler esta obra, tocou-me profundamente. E o poema em questão começa com: quem poluiu, quem rasgou os meus lençóis de linho, onde esperei morrer, meus tão castos lençóis. Do meu jardim exíguo, os altos girassóis. Quem foi que os arrancou e lançou ao caminho? E o poema depois continua. Isto foi escrito, este poema que depois continua, em antecipação da morte da mãe. Este regresso a casa da sua infância para reencontrar-se com uma vida remexida, uma vida desanimada, ponderar esta assombração da mãe como uma coisa que ficou mal resolvida. E ele chega mesmo a dizer: oh, minha pobre mãe, não te ergas demais da cova, olha a noite, olha o vento, em ruína a casa nova, dos meus ossos o lume a extinguir-se breve. Não venhas mais ao lar, não vagabundes mais. Alma da minha mãe, não andes mais à neve. De noite a mendigar às portas dos casais. Isto é de uma beleza indescritível. E há quem diga que há um segundo desgosto na vida do Camilo Peçanha que tem a ver com o Ultimato Britânico, em 1890. Isto já são coisas que eu, para saber, tive de ir investigar a fundo a vida deste poeta. O Ultimato Britânico, de facto, interferiu grandemente com os humores, digamos, de muita gente em Portugal, porque foi uma derrota, foi sentido como uma derrota para Portugal, para a sua hegemonia que tinha sido uma das primeiras com os descobrimentos, não é? Uma hegemonia imperialista e de descoberta, e vemos-nos confrontados com a manipulação, a Inglaterra mandona, aquela que nos passou a perna e que nos deixou desaguados em mar bravo. E é que foi neste momento que Portugal extinguiu todas as possibilidades de concretizar o mapa cor-de-rosa. E o porquê? Isto é um vídeo que eu quero trazer e já agora vou-vos pedir muita compaixão quando eu trouxer vídeos a falar sobre outras coisas que não sejam literatura, que eu quero trazer história, filosofia, porque eu acho que tudo está relacionado. E, por exemplo, aqui, nós para percebermos o Ultimato Britânico e o mapa cor-de-rosa, temos de perceber o que é que foi a Conferência de Berlim e o que é que foi a ocupação efetiva. O que acabou por acontecer foi que os portugueses deixaram de ter uma livre ocupação de alguns territórios, porque tínhamos os ingleses e tantos outros países a fazer uma ocupação efetiva, segundo os ditames, não é, da Conferência de Berlim, e que como tinham mais formalidades e requisitos preenchidos, não interessava o tempo, há quanto tempo é que cada nação lá estava em certo território, mas sim os requisitos que preenchiam face à sua chegada. E isto, para Camilo Peçanha e para tantas outras pessoas, foi uma derrota em termos
mesmo de moral nacionalista, e enfim, vai acompanhar não só Camilo Peçanha como toda uma geração mais tarde. Eu já vos falei do exílio para Macau, o exílio voluntário, e também já vos falei do ultimato britânico. Eu acho que é o primeiro poema, que ainda antes de entrarmos nos sonetos, portanto nós temos este poema, a inscrição, e depois entramos nos sonetos. A inscrição é sobre tudo o que eu acabei de falar. Começa assim. Eu vi a luz em um país perdido. A minha alma é lânguida e inerme. Oh, quem pudesse deslizar sem ruído, no chão sumir-se como faz um verme. Como podem ver, eu vi a luz em país perdido. Esta condição errante do eu lírico, não é? Tirante ao exílio. E depois, o país perdido será Portugal. Perdido por várias coisas, porque ele o deixou e porque Portugal se deixou a si próprio. E esta ideia de como faz um verme, portanto, aqueles animais que nos corroem por dentro do caixão, que nos vão matutando no pós-vida até não restarmos mais do que ossos. Esta nostalgia da luz, ou seja, por um país perdido. É tão visível esta noção e esta sensação de perda de identidade, perda de referências. Onde procurar a nossa identidade quando deixamos um país e vamos para outro. E também pensar nas circunstâncias com que deixamos o país. É porque nós temos esta ideia de inutilidade perante a vida, que é um leitmotiv, que acompanha o simbolismo e o decadentismo. Também temos este problema de não conseguimos apreender as coisas, fazê-las permanecer em nós. Esta ideia de que as sensações nos fogem das mãos, que não há nada fisicamente realmente palpável, que tudo é efêmero, que tudo é sonho, que tudo também é morte. E depois é importante perceber onde é que nós situamos no tempo. Finais do século XIX. Há toda uma revolução cultural e moral. Mas as correntes literárias que aqui mais prevalecem e que nós vamos falar maioritariamente é do decadentismo, simbolismo e o parnasianismo, por oposição, por exemplo, ao romantismo, ao naturalismo. E o problema destas três vertentes é que elas muitas vezes coexistem e habitam umas com as outras e enlaçam-se, e por isso às vezes é difícil distinguir, até porque surgem todas assim fruto da mesma razão. Mas vamos primeiro falar do decadentismo. No decadentismo temos uma recusa, mesmo que inconsciente, do positivismo, do materialismo, do avanço tecnológico e, portanto, já vemos aqui uma desconstrução de vários valores. Só que tudo o que nós falamos, por exemplo, decadentismo, simbolismo, tem uma influência prática na forma como a literatura é executada, nomeadamente até da poesia, porque isto está muito ligado à poesia. E o decadentismo, por exemplo, em Camilo Peçanha, eu já tive a oportunidade de dar assim um cheirinho, que é, por exemplo, o tema da morte. Esta ideia que a morte nos acompanha a todo o tempo e a todo o momento. Que a ciência vai nos desconstruir aquelas bases que nós tínhamos tão fortificadas, não é? E ao desconstruir essas bases, o que é que advém daí? Obviamente um pessimismo, porque nós deixamos de ter certezas para passar a ter ímpetos, sensações, devaneios, exaltações. E este pessimismo é concreto também e é fácil de perceber, porque ao nós vermos defraudadas todas as nossas crenças, começamos a perceber que o mundo não é assim tão estagnado e tão estável. E então vamos aliar-nos às coisas, se calhar, que consideramos mais mórbidas, mais estranhas, nunca antes exploradas, porque afinal o que é que temos a perder? E são estes espetáculos de putrefação, de dor, que acompanham o tema, por exemplo, da morte, em que nós temos aqui um poema de várias partes, que se chama Vênus. Vou-vos só ler os primeiros versos.
À flor da vaga, o seu cabelo verde, que o turvelinho enreda e desenreda. O cheiro a carne que nos embebeda, em que desvios a razão se perde. Esta Vênus é logo subverte, não é? Com mais violência, a ideia da Vênus clássica. E, portanto, o sujeito vê aqui, nós vemos aqui o sujeito poético vê a sua ligação com o plano das imagens frustrado pelas suas faculdades intelectuais, em que desvios a razão se perde. Vocês, se calhar, estão a perguntar-se de onde é que vem estas correntes do decadentismo, simbolismo, parnasianismo. E o mais curioso é que eles vêm de poetas como Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, que não se identificavam com estas correntes. Só que a sua poesia traz uma carga tão rica e tão diferente que se constrói gradualmente correntes como estas. Então, por exemplo, o Verlaine tem muita... O Verlaine, tenho que estar a dizer mal, desculpem-me a pronúncia, tem muita musicalidade nos seus versos. E isso é uma carga do simbolismo enorme. Ou, por exemplo, o Baudelaire também inaugura em 1886, um poema que depois abre as portas para o que nós sabemos hoje sobre o simbolismo. E, portanto, são, a nível acidental, quem inaugura, de facto, estas correntes literárias na poesia. E qual será a diferença real entre, por exemplo, o simbolismo e o decadentismo? Nós já percebemos que o decadentismo está muito ligado àquela ideia de mais morte, putrefação, dor. E o simbolismo vai trazer uma carga estética ao decadentismo. Vai trazer, por exemplo, como eu acabei de dizer, a musicalidade. O som, a métrica, o número de sílabas, de versos, a forma como as palavras estão encadeadas. O simbolismo vai trazer o quê? Um mais em relação ao decadentismo, uma parte visual, uma parte estética. E é isto mesmo que a musicalidade traz. Ela faz com que a relação causal, o verdadeiro significado das conexões que cada verso tem entre si, sejam muitas vezes abafados e eclipsados pela métrica, pela sonoridade, pela musicalidade. É a partir do conceito já formulado por Baudelaire, na reflexão teórica de um outro poeta, o simbolista, que é considerado simbolista, não, mas que foi uma influência simbolista, que é o Mallarmé. O símbolo, o que é o símbolo? Vai ser concebido como um concentrado de significados, entrelaçados por uma rede infinita de correlações, de tal modo que cada palavra vai adquirir uma função polissémica. E isto vai trazer-nos o quê? Uma valorização da intuição. É que o poeta, ele vê algo, ele sente algo e tenta passar-nos para cá, para este lado, para o leitor, mas nunca vai conseguir fazê-lo como quer, porque a percepção que ele tem das coisas é um lugar infinito dentro da sua cabeça. Nós só temos a apreensão do que fica, mas em termos superficiais. E isto é assim com toda a poesia. Mas os simbolistas levavam esta dinâmica muito mais a sério, da intuição, da emoção, como motores da escrita. Mas estes três grandes movimentos, parnasianismo, decadentismo e simbolismo, que dominaram a poesia finissecular, não são necessariamente não se impõem quanto obrigação para Camilo Peçanha. Aliás, Camilo Peçanha era um ávido precursor da ideia de que nós tínhamos que nos distanciar não só dos cânones literários, mas da estagnação em termos formais, de inserção de rótulos e de posições dentro da literatura. E ele então traz aqui algo que ele deveria considerar uma poesia diferente, fruto de uma influência externa que chegou a Portugal e que vai influenciar, por exemplo, uma geração de 70 como Antero Quental e Cesário Verde. Este simbolismo, mas ao mesmo tempo Camilo Peçanha vê-se como alguém que fez para além disso. Não se cingiu a um papel, a um rótulo de simbolista e pronto. Portanto, fica isto aqui. Ele não é só um simbolista. Nunca nenhum poeta português será só a corrente literária que o influenciou. E como eu já vos disse, a tentativa do distanciamento de correntes literárias como o romantismo
fez-se muito, por exemplo, aqui em Camilo Peçanha, através da musicalidade. Mas não só, nós temos uma pessoa, um poeta que está em constante ebulição dentro de si e cuja efervescência interior não é acompanhada pela mesma emoção que o leitor tem ao ler. Porque esta codificação das ligações entre cada verso é de facto complexa. Mas há um ponto muito importante que tem de ser referido. É que a organização de Clepsydra não é uma ilusão. Não é virtual. O Camilo Peçanha tinha muita vontade e muito zelo em ordenar os seus sonetos e poemas de forma a que tivessem uma cadência lógica. Por mais que tudo se pautasse por emoção e intuição, há uma cadência. E nós vemos a abertura, antes sequer de entrarmos dos sonetos daquele poema que eu já vos li, da inscrição, e depois temos, antes de chegarmos a uma secção que são outros poemas, temos o poema final. Ó cores virtuais que jazeis subterrâneas, fulgurações azuis, vermelhos de hemoptise, represados clarões, cromáticas vesâneas, no limbo onde esperais a luz que vos batize. Esta ideia de cores virtuais que só existem potencialmente. O limbo, ele diz, no limbo onde esperais a luz que vos batize. O limbo enquanto lugar limítrofe, limítrofe ao inferno, que é uma morada que no catolicismo diz respeito às almas que não competem, ou seja, não pecam, não é? Mas que também estão afastadas de Deus, portanto estão ali no limbo. E o que mais assombra aos mortos, eu acho que é esta ideia, e por isso é que o Camilo Peçanha é tão interessante, porque ele fala muito da morte, mas não é como um ponto de chegada, é como um limbo, como a vida, são os dois limbos. Nós oscilamos um entre um e o outro. Não há necessariamente resposta para nada, nem na morte nem na vida. E o que mais assombra os mortos é aquilo que não viveram. E o que mais assombra os vivos é aquilo que viveram. Ou que vivem. Ou que ainda podem viver. Então, esta ideia de, por exemplo, que o soneto... Nós agora lemos um poema, mas a ideia de, por exemplo, que o soneto é importante vem, por exemplo, do parnasianismo. Está tudo interligado. Esta vontade de estruturar, logicamente, entre sonetos, poemas, outros poemas, tem uma forte influência do parnasianismo. É porque é muito esta ideia de que um poema não existe em si. Ele existe enquanto incorporado num segmento de tantos outros. Ou seja, ele sozinho e isolado não tem a força que terá no macrotexto, no encadeamento entre tantos outros. Porque até podemos fazer uma ponte com as pessoas isoladas, vivendo sem influenciar e sem serem influenciadas, sem pertencerem a uma estrutura maior, não tem tanta valorização. Porque se presume que tudo tem uma ligação e que essa conexão não deve deixar de existir. Nós temos a primeira ideia de que a poesia é dispersão, é fragmentação. Por exemplo, por isso é que tanta gente não gosta de ler poesia, porque sente que há muita dispersão, não é? Quer dizer, o livro de poemas não é a mesma coisa que um romance, em que há toda uma ligação óbvia em cada coisa e nós nos afeiçoamos à voz do narrador, ou da narradora, ou das personagens. Da poesia não, mas ao mesmo tempo, por isso é que eu quero que dê uma chance num livro tão curto ao Camilo Peçanha, que é, ele fez questão de derrubar essa ideia de que não há, de facto, uma voz uníssona, mesmo que diferenciada em cada poema. Há uma ligação. E o Camilo Peçanha tem sempre a consciência do eu, aquela parte racional, como eu até tive a oportunidade de vos ler aqui no poema, que ele diz que perde a razão, entretanto. Ele tem essa consciência da parte racional, mas ele depois envereda pela intuição, pela emoção, às vezes até pela aquela vertente do decadentismo em relação à morte e à percepção da vida e da morte. A inspiração poética deve orientar-se para a realidade. E o que sobra é que nós temos uma superficialidade que diz respeito, por exemplo, ao som, à música,
ao primeiro escutar de cada história, de cada ponderação, de cada narrativa. E então a musicalidade aqui, a poesia não vai existir sem ela. É até o modo de nos fazer embalar, porque já sabemos que o que é apreensível ao ouvido depois é paulatinamente desconstruído pela mente, pela razão, pelo peso da vida e das nossas experiências. Lemos sempre mais e melhor um poema com o passar dos anos. Se nem a razão, nem Deus vão dar um significado à existência, não é? O intelecto vai aqui de mãos dadas com as divindades. A partir do momento em que nós entramos numa corrente decadentista, simbolista, já não há espaço para uma entidade, seja ela qual for, aqui ou lá em cima, que nos dê soluções palpáveis para os nossos problemas. Nós vamos, a partir deste momento, a partir do momento em que Camilo Peçanha se abraça enquanto decadentista, simbolista, ele vai viver sempre em lugar ignoto, em terra incógnita. Nós até vemos em alguns poemas a utilização do pretérito, por exemplo, do vi. Esta fuga para o passado, para a tentativa de memória, também não vai apagar nenhum dos males que ele sente hoje em dia. E há uma oscilação também entre presente, futuro e passado. O presente não existe, o passado já não se toca, é onde os mortos vivem, e o futuro não se assemelha muito mais feliz do que isto. E como todos os poetas, o tema da natureza existe. Aliás, a natureza é algo que é apreensível pelo olhar, mas ela existe para além de nós. Mas ao mesmo tempo, será que existe se eu não a vir? A natureza vai permitir aos poetas atingir o seu estado de alma, porque eles não olham para eles não percepcionam a natureza em si, percepcionam a visão que têm da natureza, que é uma coisa diferente. Há aqui um intermédio, há uma barreira quase que não se consegue passar. Mas mais forte ainda do que a natureza em Clepsydra é o tempo, a passagem do tempo, porque, como já vos disse, tem a ver até com o nome Clepsydra, este relógio da água. E o tempo é enigmático. Tal como a água, a correr no rio, a fugacidade das sensações, a tentativa e o desespero e o desejo de tentar ficar suspenso entre o presente, o passado e o futuro. É isto que se sente quando se lê Clepsydra. Imaginem aquela imagem de alguém a cair do precipício e duas mãos a tentarem enliar-se para se salvar e não conseguem. Mas, ao mesmo tempo, é a estagnação do tempo no imaginário e de as pessoas ficarem assim, paradas, imóveis no ar, sem nunca saberem quando é que vão cair e quando é que nunca mais se verão. Isto é o que eu sinto quando leio a Clepsydra do Camilo Peçanha. E o passado aparece muitas vezes de mãos dadas com a morte e a memória. E a morte, se há coisa que o realismo negou, foi muita ideia da morte, e depois o simbolismo vai trazer esta carga de volta. E quando eu falo que o realismo renegou a morte, tem a ver com a ideia de transcendência, que o simbolismo vai pegar. Isto também tem muito a ver com tentar perceber os recônditos da nossa alma. Porque se nós nos auxiliarmos somente na vida para perceber o que somos, deixamos de parte a única concreta realização pessoal que temos, que é morrer. E a morte tem uma influência enorme na nossa vida. E a nossa vida não tem assim tanta influência na morte, sem ser o facto de nos levar para ela como um barco. Lembro-vos de vos ter falado do soneto Vênus. Pronto, o soneto Vênus traz esta ideia de que nós podemos percepcionar os elementos físicos de maneiras diferentes. Portanto, temos a Vênus clássica e temos a Vênus de Peçanha, que é um simbolismo da morte. Nós podemos ver a Vênus como vida ou a Vênus como morte. Ela é ambivalente, como todos nós. Dá para um lado ou para o outro. E Camilo Peçanha atravessa-se à frente da morte. Anula o tempo presente e livra-se da sensação de transitoriedade. Olá, morte, aqui estou eu, leva-me contigo. Mas calma, nem tudo é assim tão sombrio. Continuamos a ter esta visão onírica e de sonho que é uma oposição à morte.
E, portanto, o poeta não deixa de sentir dentro do sonho, de tentar envolver-se em sonho, neste mundo onírico que acompanha a poesia, sempre acompanhará. E esta visão onírica também é muito a ideia de estar num sítio e proceder à evocação do outro. O outro que ficou em Portugal, o outro que nunca chegou, o outro que poderia ter sido se estivesse diante de nós. Tudo está interligado e tudo tem muito a ver também com a memória e que lá está com esta oscilação entre os vários momentos, passado, presente, futuro. E depois entra outro tema, que é a musicalidade. E eu já vos falei da musicalidade, mas para reforçar a ideia, a musicalidade faz quase como compacta todas estas emoções e intuições. Ela é a capa que se veste, que se vê. E esta conversa tinha de chegar. O exílio. Pois é, o exílio. O exílio afigura-se um dos temas mais preponderantes em Clepsydra. É que o exílio acaba por ser o motivo de grande parte da obra do Camilo Peçanha. Não é só um assunto, é o motivo, é basilar, é estrutural. Sem ele, muita coisa desmoronaria. Aliás, não sei quem é que seria Camilo Peçanha sem o exílio. Não sei. E porque o exílio está ligado à saudade, à deslocação, à procura do que ficou lá. Há esta vontade de cantar para o outro país, o tal país perdido do primeiro poema. E o exílio, portanto, traz a carga também da saudade, da memória, da nostalgia, do questionamento do que é que seria se. Isso é que a busca pelo ideal é um dos símbolos do simbolismo. Aliás, no último poema há uma secção que é outros poemas e o último que aparece nesta coleção chama-se Soneto de Gelo. Ingênuo sonhador, as crenças doiro, não as vás derruir, deixa o destino levar-te no teu berço de bambino, porque podes perder esse tesouro. O que é que ele estará a falar? Ingênuo sonhador que deverá levar-se pelo destino. Depois ele diz, um berço de bambino, ou um barco, podes perder esse tesouro. Que tesouro será esse? A fé. O poema continua e nós vemos, por exemplo, a morte como uma figura desejada. Eu mesmo quero a fé, não a tenho. Um resto de batel quiser ao lenho, para não afundir na treva imensa. A fé está ausente. O Deus, o mesmo Deus que te fez crente, nem saibas que esse Deus omnipotente foi quem arrebatou a minha crença. A própria vida vai ser sentida como um exílio. Não precisamos da morte para nos sentirmos exilados da vida. A vida faz esse papel por nós. A perda de crença, o pessimismo, o sentimento de afronta perante o que poderíamos ter sido e não fomos. Perante aqueles que nos deixaram, perante aqueles que nos traíram. A traição da vida em relação a nós. Tudo é perdido, tudo é sonho. O naufrágio salvar-nos-á, porque ele é concreto e sempre chega. Para finalizar, como podem ver, eu aprecio muitíssimo a poesia de Camilo Peçanha. Acho que é uma poesia pouco habitual, é soberba. Temos uma articulação entre a vida cotidiana com a alma e a transcendência. É um poeta simples, embora complexo, mas isso deriva muito também da carga simbólica. E há um poema que é um dos mais conhecidos e aclamados, que designa-se Violoncelo. Chorai arcadas do violoncelo, pontes aladas de pesadelo, de que esvoaçam brancos os arcos, por baixo passam, se despedaçam, no rio, os barcos. Fundas soluçam caudais de choro, que ruínas ouçam, se debruçam, que servidor. Trêmulos astros, soidões lacustres, lemos e mastros e os alabastros dos balustres. Música, primeiro que tudo música. O som do violoncelo
reside no nosso imaginário porque é um instrumento musical, mas se não fosse sobre um violoncelo, a música existiria na mesma. Temos poemas e sonetos sobre todo o tipo de questões. Por exemplo, no Claustro de Celas temos a associação de imagens com conotações positivas, atribuídas ao que é a memória do passado, enquanto as imagens ligadas com a morte diz respeito ao quê? Ao presente e ao futuro. O presente que para o Camilo, como eu já vos disse, é inexistente e, portanto, tem a ver com a morte. Há aqui uma suspensão, ficamos suspensos sem lugar nenhum, em um não lugar. Por exemplo, o Desce em folhedos tenros a colina é um poema de coincidência. Ele associa ideias e imagens, que tem um papel central na estética simbolista. A relação com os estímulos exteriores é a harmonia. As imagens ganham protagonismo, tipicamente simbolista, e passam a ser projeções mentais do poeta, e, portanto, o que o poeta vê, aquele rio, ele não vê o rio em si, vê a percepção que ele tem do rio. A ideia dos instrumentos musicais não é só do violino, temos também a flauta, só incessante um som de flauta chora, que diz respeito ao poema Ao longe os barcos de flores. Barcos de flores têm a ver com o caixão que leva uma vida. Flauta, esta ideia de flauta chora, a tristeza, identificar a flauta com o sujeito poético. Enfim. E o poema é circular, termina também só incessante um som de flauta chora. E com isto termino. Espero não vos ter amassado muito. Se fores a única pessoa que vê este vídeo, espero que tenhas gostado. Deus.